Tá gravando já, né? Gravando. A aula de comunicação hoje vai ser muito rápida, pessoal. Eu vou dar uma introdução na parte de comunicação na empresa. Hoje era para a gente estar trabalhando em cima dos perfis nossos, da avaliação que a menina está fazendo sobre o perfil e as habilidades de vocês. Infelizmente, não vai dar para fazer isso, tá? Mas vou adiantar um pouquinho a parte de comunicação para que a gente não perca o tempo. Portanto, vai ser bem rápida a aula. Bom, comunicação na empresa. Como eu já falei para vocês, para que ocorra uma comunicação eficaz entre o emissor e o receptor, é vital que a gente sempre siga algumas regras, fazendo um retorno de alguns conceitos que eu já passei para vocês. Primeira regra, isso dentro de uma empresa, toda vez que você se aproximar de alguém para conversar com alguém dentro de uma empresa, pode ser teu amigão, mas dentro da empresa ele é um colega de trabalho. Você tem que saber o que vai dizer. Então, você tem que procurar, antes de conversar com alguém na empresa, arrumar as ideias. Você tem que planificar. Você tem que saber qual é o objetivo da sua mensagem. Você tem que saber o que é que o receptor, a pessoa que vai receber a mensagem, tem que absorver, tem que entender. Você tem que efetivamente definir o propósito da comunicação dentro de uma empresa. Adriana, mesmo que não seja uma empresa, seja uma entidade, seja você está trabalhando, mas dentro de um expediente, dentro de um assunto relacionado à atividade que você está exercendo na empresa, você tem que sempre fazer, por exemplo, uma espécie de roteirinho. Pode escrever mesmo o roteiro. Enumera o que você quer colocar. Não precisa escrever tudo e ficar lendo, né? Mas faz em tópicos. A minha aula eu sempre coloco em tópicos, ó. Minha aula aqui, ó, eu nem olho os tópicos, mas minha aula eu sempre coloco os tópicos das aulas, ó. Sempre coloco os tópicos. Mas esses tópicos é a minha cola. E a minha cola, toda vez que eu fiz cola, eu aprendi, nem usei cola. Então, primeira coisa é isso. Eu dou um exemplo na apostila do governador da Guanabara, que nem existe mais, o Lacerda, Carlos Lacerda. Ele dizia assim, que a pior coisa numa conversa é ter de escutar alguém que simplesmente não sabe o que está falando, não sabe sobre o que está falando, ou simplesmente nem refletiu naquilo que está dizendo. Então, essa primeira coisa é muito importante. Outra coisa muito importante também é o seguinte, você, por exemplo, você tem um assunto a tratar. Determinado assunto dentro da empresa, você não vai tratar um assunto, por exemplo, de contabilidade com o cara do estoque. Então, você tem que saber a quem se dirigir. Então, antes de você conversar, passar alguma informação para alguém, ou até mesmo iniciar uma conversa, você tem que adequar as suas palavras ao perfil da pessoa, ao perfil do teu interlocutor. Então, você sempre tem, dentro de uma empresa, na hora que você vai passar alguma informação, ou mesmo conversar, você tem que saber qual é o nível de cognição, qual é o nível cognitivo, o nível de entendimento dele em cima do assunto que você vai tratar. Das duas, uma. Ou a pessoa não vai nem ligar para você, ou a pessoa vai te achar boçal, dizendo, pô, essa pessoa está querendo se mostrar para mim. Se você chegar, conversar sobre um assunto que a pessoa não entende, ou então não utilizar as palavras corretas de tal forma que chegue no nível da pessoa, nível de inteligibilidade da pessoa, a impressão que você vai dar para essa pessoa é muito negativa. E numa empresa, quando você dá a impressão negativa para uma pessoa, já ouviu falar de rádio peão? A pessoa começa a espalhar. Se você faz uma vez, tudo bem. Faz duas, três, quatro, a impressão que você começa a ter, a impressão que as pessoas começam a ter de você são impressões negativas. Então, você tem que adequar, saber para quem vai falar e simplesmente adequar as suas palavras e principalmente o nível de argumentação dentro do contexto cultural da pessoa e o nível de cognição dela, o nível cognitivo da pessoa que você vai conversar. O exemplo da apostila que eu dou é do Jerry Mills.
O exemplo do Jerry Lewis. O Jerry Lewis, por exemplo, ele dizia o seguinte: toda vez que ele ia no teatro fazer o show dele, ele chegava antes, ficava escondidinho e ficava olhando a plateia chegar. Para quê? Para que, dependendo do tipo de plateia, era o tipo de abordagem que ele ia dar no show dele. Perfeito? Outra coisa importante, você tem que determinar quais são os seus objetivos. Aí o cara, o Sócrates, não, quem era? Aristóteles, ele dizia que a meta principal da retórica, e o que é retórica, pessoal? O que é retórica, Silvana? Você vai falar, é a sua retórica. Essa retórica está... O que seria retórica? Retórica é comunicação. Retórica é a comunicação. Então, a principal meta da retórica, ele dizia, é exatamente o negócio chamado persuasão. Toda vez que você está se comunicando, você está tentando levar outras pessoas a adotarem, por exemplo, o seu ponto de vista. Ou a agirem da forma que você deseja. Não é mais ou menos assim? Ou até mesmo informar que você está agindo da forma que a pessoa deseja. Sempre é dessa forma, sempre existe, já expliquei para vocês, sempre existe a intenção na comunicação, na retórica. Vou começar a usar essa palavra para vocês. A gente não pode esquecer de que na vida a gente está o tempo todo, Silvana com o filho, você concorda que você sempre está conversando com o teu filho, tentando influenciar ele? Utilizando muitas dinâmicas de comunicação? Por exemplo, chinelo é uma dinâmica muito boa de comunicação remota. A minha mãe tinha uma capacidade enorme. Eu corria. Ela lançava o chinelo. Aonde eu tivesse, o chinelo me alcançava. Não sei como. Minha mãe podia ser um atleta. Podia ir lá, até atleta olímpica. Lançamento de chinelo. Ela ia ganhar ouro de qualquer jeito. Minhas costas, minha cabeça, minha orelha. Acertou minha orelha um dia. E era aquele chinelo antigo. Não era um chinelinho novinho, aquele com a borracha nova. Lembra, Silvana? Aquele chinelo, ó, dessa grossura. Então, antes da gente iniciar um processo de comunicação, a gente tem que refletir. Por exemplo, quais são as razões que motivou você, que criou a necessidade, a demanda de você falar com alguém ou se expressar? Você tem que colocar com aquela autocomunicação, você tem que refletir as suas verdadeiras intenções e saber quais são os seus objetivos. Porque senão você não vai ter um feedback da coisa. Você vai falar com alguém, e isso acontece muito na empresa, você fala com alguém, depois volta para a tua mesa. Qual foi a produtividade da tua comunicação? E se você não é produtivo numa empresa, você começa... E se você demonstrar produtividade, ou intenção e objetividade em cada comunicação de cada um dos seus colegas de trabalho, a tua imagem começa a crescer na empresa. Então, nada pior do que uma atitude que não acompanha o discurso. Tenta refletir isso. Perfeito? Então, esse tipo de objetividade, esse tipo de atitude, ele chega num tal ponto em que, vou dar um exemplo prático. De repente, eu tenho que fazer um exemplo que eu dou nas aulas. Eu vou ter que fazer uma apresentação em PowerPoint. O chefe da empresa, olha, na reunião amanhã, você vai ter que apresentar determinada coisa, as vendas do semestre passado. E utiliza PowerPoint, tá? Para você, e me descreve como é que foram as vendas, estatísticas de vendas do semestre passado. Aí eu vou lá e faço. Se eu não me comunicar, se eu me introspectar, se eu for uma pessoa tímida, eu sou competente, mas sou tímido. Aí eu faço sozinho, numa boa, tal, legal. Fico lindo, lindo, lindo PowerPoint. Eu vou para a reunião. Aí começo a apresentar. Pessoal, se me der um branco, sabe quem vai me salvar? Ninguém. Eu vou ficar sozinho. Eu vou afundar sozinho. Agora, se eu estou fazendo um trabalho e eu estou passando as informações para as pessoas com o objetivo de receber feedbacks, com o objetivo de receber apoio aos meus argumentos dentro da palestra que eu vou dar, e eu compartilhar isso com os meus colegas, por exemplo, com 3 colegas de trabalho, quando eu entrar na reunião, se por um acaso
me der um branco, sabe quem vai me salvar? 100% de certeza, esses 3 colegas que eu passei. Esse colega, ou esses 3, esses 2, ou esse único colega que eu repassei para ele, eu compartilhei, pedi a opinião dele. Ele se torna, ou seja, ele se torna cúmplice das minhas atitudes. Toda vez que você conversa com alguém, passa alguma informação para alguém com objetividade dentro da empresa, aquela pessoa se sente prestigiada e se sente cúmplice do teu trabalho. E esse, efetivamente, é um dos maiores objetivos de você saber criar, né, definir os objetivos de toda a sua comunicação dentro da empresa. E, por fim, você tem que saber como dizer. Como exemplo, o gerente chega para olha, apresenta lá a estatística de vendas, você não sabe mexer no PowerPoint, e aí? Se ferrou, né? Faz esse relatório para mim, se não sabe usar o Excel. Ferrou, né? Também. Então, fora isso, a maneira que você vai expor, os recursos que você vai utilizar, dentro da apresentação, a tonalidade da voz, expressão facial, atitudes corporais, os gestos seus, os recursos tecnológicos, audiovisuais que você vai utilizar, tudo isso faz parte de um contexto que cria motivação das pessoas que estão ouvindo você, da sua audiência. Então, manter o público atento, interessado, é a principal razão de você se preocupar em como saber dizer, em como se preparar para palestrar. Você se preocupando com isso, você vai começar a aprender. Não sei PowerPoint. Puxa, eu vou ter que começar a aprender a usar o PowerPoint. Você começa a desenvolver. E, consequentemente, qualquer palestra que você vai fazer, mesmo numa conversa, num diálogo, numa aula, você verifica que o teu público começa a ficar receptivo à sua mensagem. E, consequentemente, dá retorno à sua ação de comunicação. Entenderam o recado? Essa é o que eu queria passar para vocês na aula de comunicação. Vamos tentar ver se na próxima aula a gente trata do assunto. Faltam 2 pessoas para mandar o material, tá? Porque não são só vocês. São as pessoas também que não assistem a aula online. São 2 pessoas, 3 pessoas que assistem, dizem que assistem às aulas, a videoaula, tá? Então, estou esperando 2 só dessas 3 pessoas para me mandar o material para eu mandar para a menina, tá certo? E uma vez, porque na realidade eu já passei para ela alguma coisa. Só que eu falei, não, segura aí, vai segura a barra aí, que falta 2 pessoas. Então ela deve estar esperando, ou então já está fazendo uma pré-análise aí do relatório que vocês passaram para mim, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, pessoal.